Jesus era pecador? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O objetivo do nosso canal é pregar a palavra do Senhor, levar você a ter um pouco de conhecimento acerca das Sagradas Escrituras e também que você venha a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Muitas pessoas se utilizando de alguns textos fora do seu contexto, dando uma interpretação não exata. Não quero dizer aqui que nós estamos com a verdade absoluta, pois a verdade absoluta está com Deus e com sua palavra, porém, quem entende de Bíblia e lê simplesmente por ler, não vou dizer que você precisa ser um exegeta, você vai entender que o texto que essas pessoas se utilizam não tem nenhuma afirmativa a qual você possa dizer que o Senhor Jesus Cristo era pecador. Vamos para o texto. Mas antes está o texto aqui, eu quero expressar a minha eterna gratidão a vocês que me ajudam aqui, compartilhando o meu conteúdo, se inscrevendo no canal, deixando suas sugestões, seus likes, enfim, muito obrigado por tudo, pelas orações, pelas críticas que eu recebo, também agradeço, pois nas críticas nós crescemos e evoluímos. Então fica aqui minha eterna gratidão. Deixa aqui na barra de comentários para você, Jesus é pecador? Pode soar algo como absurdo, mas é isto que muitas pessoas estão afirmando. Veja o que é que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Irei ler o versículo 21 e 22. Primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado. Guarda essa frase. Nem na sua boca se achou engano. Então Pedro, que andou com Jesus, aqui ele afirma que Jesus não cometeu pecado. Agora veja outro texto maravilhoso que eu irei vos citar. Está em Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus, carta anônima, os de que é Paulo, Lucas, Apolo, enfim. Não sabemos de certa sua autoria, mas esse livro inspirado também fala um pouco acerca de Jesus sobre esse assunto. Veja o que é que diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 22, na parte final do texto, diz que o qual não cometeu pecado. E Hebreus 4,15, na parte final, diz, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo não tem pecado, mas se você for ler a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, de capa a capa, em algumas versões, traduções. O interessante é que não há um versículo, não há nenhum versículo na Bíblia que afirme que Jesus era pecador. Aí você pode me falar, irmãos, então o que dizer desses textos as quais as pessoas citam? Quais seriam esses textos? Eu irei citar aqui para você dar uma rápida aplicação. O primeiro texto que as pessoas citam está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Veja o que é que diz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele se utiliza essa frase. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu disse que era aquele que se fez pecado. Mas o que significa isso? Vamos repetir o texto. Aquele que não conheceu o pecado, diz a Bíblia que ele não conheceu. Aí vê o que diz na parte B do texto. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. O que quer dizer? Esse texto simplesmente quer dizer que ele assumiu a culpa e a penalidade pelos pecados da humanidade. Simplesmente isso. Não é que ele tenha sido ou se tornado um pecador, não foi isso não. Apenas ele assumiu a culpa, a penalidade pelos pecados da humanidade. Por exemplo, você faz uma compra. Aí eu chego no estabelecimento e digo, olha, fulano de tal fez uma compra, mas eu vou pagar. Eu sou a pessoa que está devendo, não. Apenas me comprometi a pagar a sua conta. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele tomou sobre si. Ele assumiu o seu pecado, o meu pecado, as nossas penalidades. É isso que quer dizer o texto. Não quer dizer que ele é pecador. E outro texto que eles utilizam é um texto muito conhecido, que está em Isaías capítulo 53, verso 5. O que é que diz? Mas ele foi pisado pelas nossas... Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Alguns dizem aqui que ele, repetindo o texto, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele.
Algumas pessoas pegam esse trecho do texto que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, significa que ele era um pecador, se baseando também que ele se fez pecado em 2 Coríntios 5:21. Então, 2 Coríntios 5:21, Isaías 53:5 são os textos que normalmente as pessoas se utilizam mais. Em 2 Coríntios 5:21, nós observamos aqui que ele assumiu a culpa e a penalidade pelo pecado humano. Na parte final do texto diz o quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, e na parte final de Isaías 53:5 tem a resposta. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, nós entendemos que ele suportou as dores e o pecado para trazer cura e paz. É simplesmente isso que o texto quer dizer. Ele não curou. Ele nos trouxe a cura. Nos trouxe a paz que nós tanto precisamos. Pois ele é o príncipe da paz. É isso que quer dizer esses textos. Isaías 53:5, 2 Coríntios 5:21. Jesus, em hipótese alguma, foi pecador. Espero ter ajudado você. Amados irmãos, um conselho que eu vos dou: examine as escrituras, busque o texto, os seus contextos. Tem pessoas que se utilizam da oratória, o poder da persuasão, tem levado muitos ao engano, mas, em hipótese alguma, repito, não há um versículo na Bíblia que afirme que Jesus era pecador. Tem esses textos aqui, outros que eles citam, mas os mais famosos são 2 Coríntios 5:21, Isaías 53:5. Mas nós observamos, em uma pequena análise, em uma pequena aplicação desse texto, quando lemos e aplicamos, que ele não era pecador, mas sim, se pôs no lugar do pecador, podemos dizer assim. Espero ter ajudado você. Um forte abraço, que Deus te abençoe.